Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos voltando aqui para expressar mais algumas escrituras do Evangelho de Jesus Cristo, o qual o apóstolo Paulo, sendo um apóstolo que teve muito zelo pelo Evangelho de Jesus, ele sempre pronunciou o que o Espírito Santo lhe ordenou e repassou para a igreja, tudo conforme o Espírito Santo lhe instruiu a respeito do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 14, o assunto aqui é referente a mulheres pregadoras. Hoje eu já falei muito sobre esse assunto lá nos primeiros vídeos que eu postei no início da abertura de gravação de vídeos aqui no Kawai. Eu comecei a instrução falando sobre mulheres pregadoras, a qual Deus não tem nenhum ministério para mulheres pregar o Evangelho. 1 Coríntios 14, eu vou levar vocês para ler onde está a proibição que o apóstolo Paulo recomendou para as igrejas através do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, que diz o seguinte: 14, versículo 34 diz: você vê, se você voltar os versículos anteriores, você vai ver que acima do versículo 26, entre o versículo 25 e 26, na divisão desses versículos, tem aí a necessidade de ordem no culto, quer dizer, a ordem de culto na igreja, como deve se proceder o culto na casa de Deus. Aí tem umas recomendações e em seguida vai para o versículo 34, falando a respeito das mulheres, que diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus próprios maridos, porque é indecente que a mulher fale na igreja. Aí você voltando, pulando para o versículo 37, diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Ora, o Espírito Santo recomendou para as igrejas, através do apóstolo Paulo, que as mulheres não devem pregar o Evangelho. E se alguém ignorar isso, que ignore. Mas a recomendação foi dada. E se alguém cuida ser profeta ou espiritual, colocar-se dentro de si como reconhecimento e aceitar o que o Evangelho, o que a palavra de Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, que o que ele estava passando era mandamentos do Senhor, mandamentos do quem? O Espírito Santo. O Senhor nosso Deus é o próprio Espírito Santo, e foi ele que estava instruindo e ordenando que Pedro falasse estas palavras para as igrejas, pôr em prática isso aqui. Mas infelizmente as igrejas de hoje, apelidadas de igrejas evangélicas, não querem se submeter a esses ensinamentos e diz que isso não é para os tempos de hoje, que isso aqui era para os tempos de Paulo. Ora, a palavra de Deus mudou? Ela não mudou, ela permanece viva sempre. Ela não mudou, ela sempre é viva e viva em nossas vidas. Quando nós dizemos que isso aqui era para o tempo passado, então quer dizer que a palavra de Deus passou também? Ela não continua em evidência, porque a Bíblia diz que quem não passará céu e terra, mas suas palavras não hão de passar. Quer dizer, passa céu, passa terra, passa tudo, mas a palavra de Deus, ela nunca há de passar, porque ela permanece nova todo instante. E isso é que devemos pôr em prática. Uai, seu app de vídeos curtos.